e antes de nós orarmos para almoçar. Amém? Ok? Então, pensando nesse dia especial que nós fizemos no final de ano, sempre tem um almoço em família, nós hoje resolvemos fazer aqui na igreja. E com isso, sugestão da Márcia Vicente, né? E que esmerou bastante para fazer todas as coisas, preparar e organizar. Né? Deus seja louvado. Amém? E nosso primeiro testemunho hoje é uma jovem irmã, né, que tem sido uma grande bênção para a nossa igreja, para a nossa família. E realmente tem nos auxiliado e tem sido uma bênção para um irmão aqui da nossa igreja, especial, né? Quando o irmão chega mais bonito aqui, você pode ter certeza que tem o dedo, né, dela. Ela dá sempre um jeitinho de deixar ele mais bonito. Não sei como ela consegue fazer isso, né? Ok, então vou chamar aqui na frente a Marta, por favor, vem aqui na frente. Vou esconder porque foi tudo gracinha comigo. Bom dia a todos. Para mim é uma honra hoje estar completando mais ou menos que 1 ano e 3 meses que eu estou aqui. Eu vim para cá através do Marcelo, que eu retornei, né, que eu sou da antiga igreja, né, já conhecia praticamente todo mundo. Mas o que mais me deixa feliz hoje foi uma coisa que acontecia lá em casa, porque eu não tinha paz com a Val. A gente brigava muito. Então eu chegava em casa, eu tomava banho direto no meu quarto e saía para trabalhar no dia seguinte. Então a gente ficava praticamente 3, 4 dias até sem ver. E hoje a gente senta para conversar. E outro dia ela me falou assim: Marta, engraçado, a gente não está brigando mais? Como que a gente senta? Então, isso para mim tem sido um grande presente, porque eu chorava no meu quarto direto. Por que ela não gosta de mim? Por que ela não conversa? A gente morando na mesma casa. Então, assim, Deus tem dado esse presente para nós, para ela vir para cá. Eu não forcei, ela veio por conta própria, né? E, ultimamente, essa briga tem transferido para minha irmã, mas eu tenho orado para Deus trabalhar em relação a isso. E também no hospital, que tem sido uma batalha. Mas eu não vou desistir não, porque Deus está falando para mim continuar. A Andréia me ajuda muito, a Fernanda que ia vir hoje, infelizmente não deu para vir. E é isso que Deus está fazendo na minha vida. E o mais é agradecer cada um de vocês. Vocês são muito especiais para mim. Tá? Muito obrigada mesmo. Amém, né? Glória a Deus. Lindo testemunho, né? Deus é fiel. E nossa, então, concluindo essa primeira etapa do nosso testemunho, obrigado, Marta, realmente tem sido uma bênção para nós, da nossa igreja, corpo local. Vamos chamar a pessoa que ela citou, né? Vamos chamar aqui na frente a Val, por favor, Val. Bom dia, irmãos. Bom, é um prazer imenso para mim estar aqui com vocês, timidamente, né? Fazendo que não falo em público assim, constrangido. Mas o que a Marta falou é fato. Deus tem feito a obra, né, lá em casa, nas nossas vidas, mas Ele faz por etapas, né? Eu acho que assim a gente vai vencendo, de glória em glória. E aí, conosco, Ele tem trabalhado mesmo, que até emocionado, porque isso me emociona, porque realmente eu achei que não... A gente achava que não tinha jeito, mas nós somos hoje uma família, porque tem 13 anos que eu moro com ela, somos irmãs. Só que é uma construção, realmente. A Márcia hoje é minha sócia, e em sociedade com irmãos, que é a outra Márcia, irmã dela, tá? Não é a Márcia, que nossa Márcia, é a Márcia Nídio.
Marta. Então, a relação fica realmente até mais intensa por causa disso. Existe um laço aí de irmandade e existe um laço também de negócio que é complicado, mas a gente vai vencendo também. Eu queria falar que o meu testemunho, a minha experiência com Deus tem acontecido nos últimos 2 anos e nos últimos 6 meses, logo que eu vim para cá, eu tive uma experiência assim, que é o aumento da minha fé, né, a confiança em Deus. Eu disse que ia confiar e falei, eu vou confiar, porque eu já tive 12 empregos, já perdi o emprego meia dúzia de vezes e pedi demissão outra meia dúzia, mas todas as vezes eu ficava deprimida, todas as vezes eu sofria, eu ficava confiando na parcela do seguro-desemprego, era a única coisa que confiava. Tinha seguro, eu estava tranquila, não tinha seguro, eu desesperava. E aí, nos últimos 6 meses, eu já tinha montado a loja com Márcia e estava empregada numa empresa e fui demitida. A gente não tinha salário, a Márcia passou a ter o salário dela e eu não tinha o salário da loja, não tirava nada da loja, tirava do meu salário da empresa. E perdi o emprego, fiquei desesperada. Falei assim, nossa, e agora? Agora a loja tem que me ajudar. Só que eu tenho seguro-desemprego. Aí fiquei tranquila, né? 2 meses lá, tranquilinha. Tudo bem, o seguro. E aí dei entrada no seguro. Aí o seguro foi barrado. Chorei um dia inteiro e uma noite inteira. Só que aí eu falei, peraí, como assim? Estou caminhando com Deus, sou filha de Deus, querida, Ele tem me honrado sempre. Eu preciso confiar. Aí ajoelhei e falei, não, tá errado. Como assim? Eu vou lá, busco, eu estou contigo, sou sua filha, tenho certeza disso. Como assim eu vou ficar confiando em 5 parcelas? As 5 parcelas acabam, né? Mas a graça de Deus é para sempre. Né? Eu sou filha dele, ele vai me honrar todos os dias. Tem um resto da minha vida para ele me honrar. Como assim eu vou confiar em 5 parcelas? E aí pedi a Deus, falei, Deus, o Senhor me honra no meu trabalho, no meu negócio, me honra, não me deixa faltar nada. E aí ele tem me honrado. Desde então, eu não senti falta nenhuma do meu seguro-desemprego, que não era meu nada, era do governo. E ele tem me honrado milagrosamente. Na minha casa não falta nada. Né? Eu tive um problema de saúde, eu consegui, sem plano de saúde, eu consegui pagar consulta, pagar remédio, tudo que eu preciso ele provê, e é uma questão de exercício de fé, de confiar e falar, ele vai fazer, porque a gente não tem que acreditar no homem, a gente tem que acreditar em Deus. E eu acho que isso é uma evolução, eu tenho certeza que é uma evolução espiritual, que é realmente ter consciência de que Deus está comigo. E é isso que eu tenho colhido, né? Esse relacionamento com Deus e a honra dele na minha vida. E é isso. Obrigada, gente. Equipe de louvor. Acho que eu ia dar um testemunho. Cadê o... Aproveitando ali que eles estão afinando, eu só queria fazer uma observação nessa música. Essa palavra aqui, pobrezinho, não é porque Jesus é um pobre coitado não, viu gente? Porque ele é Deus e é rei. Aqui, que a gente até estudou quinta-feira no estudo bíblico, como que ele se fez pobre por amor de nós. Então, o diminutivo é porque está falando da parte dele da infância, mas não porque ele, financeiramente mesmo,
E está no diminutivo porque nós estamos cantando sobre a infância, o nascimento, embora hoje ele seja ressurreto à destra do Pai. Amém? Noite feliz, noite feliz, oh Senhor, Deus de amor, pobrezinho nasceu em Belém. Eis na Lapa Jesus, nosso bem. Come em paz, ó Jesus. Come em paz, ó Jesus. Noite feliz, vamos bater palma. Noite feliz, ó Senhor, Deus de amor, pobrezinho nasceu em Belém. Eis na Lapa Jesus, nosso rei. Noite feliz. Vamos dar as mãos? Noite feliz, ó Senhor, Deus de amor, pobrezinho nasceu em Belém. Eis na Lapa Jesus, nosso bem. Come em paz, ó Jesus. Come em paz, ó Jesus. Amém. Amém. Dá um abraço quem está do seu lado e pode assentar.
Ok. Amém, hein? Pode terminar de abraçar. Dá um abraço. Amém. Ok. Dando continuidade ao nosso tempo nessa manhã. E sabe, é tão importante para nós, como foi dado nos testemunhos, saber que Deus está no controle, que Deus está trabalhando. Isso não significa que não entendemos todas as coisas, mas continuamos perseverando, conhecendo nosso Deus. Amém. Ok. Amém? Depois. Ok, amados. Obrigado a Marta, a Val pelo testemunho. Né? Deus trabalha no coração de dentro para fora. Né? E agora nós teremos... depois, no final, né? Ok. Não. Ok. O próximo testemunho é de um irmão, de uma família que chegou aqui no nosso meio este ano, no início desse ano, e realmente tem sido uma bênção para nós, tem sido uma bênção para o corpo local, e em especial esse irmão, ele, como os irmãos já conhecem a história nossa, foi através de... Deus me colocou na frente dele, e ele veio para a igreja antiga, lá nos meados de 1995, e formou na escola bíblica, casou depois, tem 2 filhos maravilhosos, e uma esposa fantástica, que sempre nos edifica. E sabe, é interessante porque no caminhar, Deus vai colocando irmãos e amigos do nosso lado. Né? E realmente é um privilégio para mim e minha família poder servi-los aqui no corpo local e poder tê-los aqui juntamente conosco. Né? E eu estou falando, os irmãos já sabem, do Ricardo e sua família, e ele vai poder vir por cima. Amém? Bom dia, irmãos. Satisfação ter voltado para a igreja, né? Que eu estava na igreja. Como é que você fala, ô Carlos? Circular, né? De igreja, né? Eu estava nessa igreja e graças a Deus nós estamos aí servindo a Deus nessa igreja com os irmãos. Para mim, sem dúvida nenhuma, isso foi uma alegria nossa, né? Lá em casa, a gente estava indo de igreja em igreja. Aqui nós temos uma família bastante sólida, graças a Deus, tem a palavra boa, né? Só temos a agradecer. Amém? Amém. Obrigado. Amém? Então, família preciosa, é fantástico, a família no corpo, né? E mais um testemunho agora, e essa família agora vai ser um casal, porque, sabe, durante a nossa caminhada aqui com o chamado de Deus, muitas vezes nós temos algumas dificuldades e todos nós passamos por momentos adversos e necessitamos de amigos que estejam do nosso lado como irmãos, que possam
sabe, nos apoiar, nos servir no momentos difíceis. E esse casal tem sido uma grande bênção para a nossa família. Já quando eu estava orando para ir para Florianópolis, esse amado irmão imediatamente colocou disponível e falou: pastor, o que nós podemos fazer? Podemos abonar a passagem. Não, eu vou abonar e vou com você. Ele foi o primeiro a ir comigo em Florianópolis espiar a terra, né? E isso lá já em 97. E depois ele sempre esteve junto conosco no nascimento do nosso caçula Natan, né? A família dele ficou disponível para cuidar, ficar com os meninos durante o tempo e sempre apoiando. Às vezes chegava um momento, não tínhamos nada, ele chegava lá e sempre colocou disponível para nos servir. E quando nós retornamos para Belo Horizonte, aqui nós encontramos novamente. E agora mesmo morando um pouco longe, eu sei que sempre quando eu preciso de algo falar, eu posso ligar. E na hora ele sempre se coloca disponíveis para nos servir, nos ajudar. Então realmente, um grande amigo. E Deus deu ele uma mulher fantástica, né? Deus deu um presente para ele. E eu queria chamar aqui na frente o Wagner e a Mônica. Nossa, bom dia, gente. O que o pastor falou é um privilégio, né? Poder estar aqui, poder participar dessa família. Apesar de morar em Juiz de Fora, o nosso coração está aqui, né? Como o pastor Geraldo falou, me deu uma esposa maravilhosa e que se sente em casa, que a oração dela é para estar aqui. Então a gente vem de 15 em 15 dias para ver os nossos netos, né? E nossas filhas, e a gente vem estar junto. O testemunho que eu queria estar lembrando ali de um testemunho recente. Tem muita coisa, né, que Deus faz. Esse dia aconteceu uma coisa assim que foi coisa feia para mim, sabe? Mas vou cantar aqui. Já tive conhecimento de alguns aqui. Minhas filhas, as duas estão separadas. Separaram, infelizmente. E sabe o coração de pai como que é de mãe, né? Entender? Assumir as dores, ajudar, muitas vezes errando. Esses dias aconteceu que a Brenda está aqui morando no apartamento, eu passei para elas, por enquanto em palavra, e precisava de pagar o condomínio. Caro. Assumi esse boleto e paguei. Não falei nada pra mãe, paguei. Tive que falar com ela, né? Nós somos um dia em casa, no Facebook, eu fui pagar uma conta lá e tal. Aí ela me perguntou: e o condomínio? Eu falei: não sei, já tinha pago. O detalhe é que eu não precisava ter falado nada disso, porque eu tinha um dinheiro da Bruna comigo e tudo. E o ex-marido da Brenda falou que ia dar o restante. Mas eu menti. O fato é que eu menti. Omiti. E não dormi a noite. Deus me incomodou a noite inteira. Doeu. Aí de manhã, fomos tomar café, perguntei pra ela se ela tinha dormido. Ela falou que não. Eu falei: eu também não. Mas Deus não permitiu. Aí eu confessei pra ela que tinha mentido e tudo. Ela ficou chateada. Talvez ela não tivesse confiado, não sei. Mas ela ficou chateada. Mas eu falei com ela: olha, eu vou te falar uma coisa. Eu estou muito feliz de ter podido ouvir Deus. E estou livre. E vou orar para que você também possa sentir isso. É isso que eu falo. Rapidinho, pastor. Sobre esse caso, né? É um detalhe que nem o Wagner sabe, eu vou falar aqui para vocês. Nesse dia que eu perguntei a ele sobre
que a gente vê sempre as contas, né? O que faz, o que não faz. Ele não tinha esse controle, a gente tem junto. Coisa que ele não tinha, e tudo eu pergunto que houve. Aí, quando eu perguntei sobre o condomínio que estava lá, né? Que estava no extrato, condomínio, pacto administrativo, administradora, eu sabia que era daqui. Eu não falei. Eu sabia que era, porque a gente sempre vê os boletos chegando aqui no apartamento, e tem o pacto administradora, que é justamente do condomínio. Só que eu não disse que sabia. Eu só esperei que ele fizesse o papel do marido, que, né, somos um, então a gente fala. Nesse dia eu não dormi mesmo, porque eu orei e falei, Deus, o Senhor é Deus na nossa vida. E o Senhor não vai permitir que ele durma. Para que ele... E foi isso que aconteceu. Eu já sabia, eu não dormi à noite orando, vendo ele. Chegou um tempo que ele estava dormindo. E eu falei verdadeiramente, quando ele me contou na mesa, eu não falei com ele que eu já tinha falado com Deus. E ele saiu para o trabalho, eu só agradeci a Deus. Eu falei, verdadeiramente, o Senhor é Deus na nossa vida. Quando trata das coisas de Deus, ele vê o coração, ele vê, ele conhece. Não deixa ele dormir, Deus. E tá lá ele rodando para um lado, para outra noite. Ah, Deus, você está me respondendo, né? Amém. Glória a Deus. Ok, amados do Senhor, vamos abrir nossas Bíblias, por favor, nessa manhã de domingo. Agora são 11 horas da manhã. Em Salmos, capítulo 32. 32. Salmos 32, e vamos orar. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa manhã. Obrigado por cada um aqui presente. Obrigado pelos testemunhos aqui compartilhados, Senhor. Ó Senhor, que realmente a praticidade da sua palavra, Senhor, a sua palavra aplicada, ela realmente chega em nossos corações e trabalha de dentro para fora. E nós somos às vezes constrangidos e nós confessamos, sacudimos a poeira, levantamos a cabeça e andamos como se nunca tivéssemos errado, porque a obra está consumada e isto é sobrenatural, Senhor. Te amamos, te adoramos. Espírito Santo, unge esse tempo agora juntos. Fala aos nossos corações, Senhor. Fala aos nossos corações. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Semana passada tivemos um grande tempo aqui na igreja, né, desde a escola dominical, que não aconteceu, né, porque nós estávamos com café da manhã. Depois o tempo juntos no louvor, na adoração, Zé Amâncio cantando aqui na frente, perdoados, né? Todos fomos edificados. Depois tivemos, né, o louvor e a devocional de Ricardo falando sobre Romanos 8:1, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Também eu falei um pouco mais sobre essa questão de que nós estamos perdoados em Cristo Jesus. E aqui hoje nós estamos, final de ano, e muitas vezes nós, não por de maldade, mas esquecemos o que da palavra de Deus que ensina que é útil, e o que devemos fazer, que nos exorta, que nos anima, que alimenta a nossa fé. Às vezes nós não percebemos a operosidade da palavra de Deus em nossos corações pelo fato de que estamos envolvidos em diversas coisas no dia a dia. Mas o fato é que Deus está trabalhando em nossas vidas. Na vida de cada um aqui presente. Deus está trabalhando. Né? Se abríssemos aqui para todos, todo mundo teria um testemunho a dar aqui do que Deus tem feito nas suas vidas nesses dias, nesse ano. Mas aqui em Salmos 32,
o salmista, né, ele fala sobre a iniquidade que foi perdoada, cujo pecado foi coberto. Ele fala, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. E que Davi fala, né? Davi, nós sabemos que ele cometeu um erro, ele errou o alvo, ele cometeu um pecado, e um pecado grande, porque ele cobiçou a mulher do próximo, ele planejou, tornou um assassino, e ele fez algo terrível. E ele ficou desviado. E praticamente um ano ele ficou achando que estava tudo bem. E enquanto ele calou seus pecados, ele fala, ele se envelheceu. Se envelheceu. No versículo 3 fala, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. E o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Aí ele desabafa. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Interessante, porque lá no capítulo, se você passa para frente, capítulo 40, versículo 11, Davi disse o seguinte, não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guardem-me sempre a tua graça e a tua verdade. Não tem conta os males que me cercam. As minhas iniquidades me alcançaram. Tantas que me impedem a vista. São mais numerosas que os cabelos da minha cabeça, e o coração me desfalece. Volta lá no capítulo 32. Né? Davi diz que as iniquidades dele, as suas transgressões, fez com que, estava fazendo que ele ficasse cego, ele não conseguia perceber, discernir as coisas. E isso acontece muitas vezes com o povo de Deus, quando nós erramos, nós ficamos sem essa visão espiritual, porque nós saímos do lugar de bênção. E aí vem o trabalho do Espírito Santo, que nos convence e que nos constrange, e nós cedemos ao Espírito Santo, confessamos o nosso pecado, imediatamente nossos olhos espirituais são abertos. E Deus nos chama, em Romanos capítulo 6, versículo 4, a andar em novidade de vida, em uma vida nova de qualidade diferente. Não igual àquela que nós andávamos no passado, mas sim numa qualidade infinitamente superior, infinitamente mais do que nós fazíamos. Deus nos convida a andar com Ele, a viver a sua vida aqui na terra. E aí, o que acontece? Quando nós erramos, nós não ficamos mastigando o nosso erro, porque, irmãos, quando alguém erra e tenta esconder seu erro, acontece igual Davi. Um abismo chama outro abismo. Aí começa falar coisa, fazer coisas, andar, para encobrir uma coisa que está escondendo. E demora dias, meses, anos, e o Espírito Santo está ali trabalhando. Tem uns que imediatamente, porque conhece a obra consumada, confessa, restaura. E tem outros que levam dias. Mas o fato é que Deus está sempre de braços abertos para nos acolher, nos abraçar e fazer com que tomamos um passo de fé andando em uma vida nova de qualidade diferente. Aí, quando vem os pensamentos que o inimigo traz para que você viva uma vida cego diante de Deus, você fala, não aceito, por causa do sangue de Jesus Cristo. Mas aqui em Salmos 32, no versículo 7,
e 8 está escrito: Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres contos de livramento. Instruíste-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e debaixo do meu olhar te darei conselho, diz o Senhor. No momento que nós restauramos nossa comunhão com Deus, Deus, Ele começa a nos instruir, nos ensinar, debaixo do seu olhar atento. Tudo que você e eu fazemos ou façamos, nós fazemos sabendo que estamos debaixo do olhar atento de Deus. Deus, Ele amou você e eu de tal maneira que Ele fez o que nós não conseguiríamos fazer, que é pagar um alto preço pelas nossas vidas. Jesus, como presente de Deus para as nossas vidas, Ele aceitou essa missão e Ele veio como o Cordeiro de Deus. Foi desprezado, humilhado, rejeitado, coroado com uma coroa de espinho, por amor a você, por amor a mim. Sabe, a vida de Jesus, os seus milagres, tudo o que Ele fez, foi um estabelecimento de uma credencial para a sua morte. Não foi através de curar os enfermos, ressuscitar os mortos, não foi através de andar por sobre as águas, não foi através de alimentar 5.000 homens e mais umas centenas de mulheres que não relata a palavra de Deus, que nós fomos alcançados. Mas sim, quando João Batista olhou e falou: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E Ele estava pensando em você. Ele estava pensando em mim. Já em João 17, Ele falou: ó Pai, eu não só rogo por esses aqui que estão testemunhando todas essas coisas, mas eu rogo por aqueles lá em 2013 que vão crer em mim por intermédio da sua palavra. Ele estava pensando em você. Ele estava pensando em mim. Ele estava pensando em nós. Sabe, em Isaías capítulo 40, é um capítulo maravilhoso que nós todos conhecemos porque amamos Israel. Isaías capítulo 40. Fala do consolo de Deus para Israel, mas também fala da grandeza, a soberania de Deus para as nossas vidas. E no versículo 18: com quem comparareis a Deus? Ou com que coisa semelhante confrontarei com Ele? Aqui o contexto fala que Ele mediu os céus a palmos. Os céus a palmos. A palmos. Fala no versículo 13, fala: quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como o seu conselheiro o ensinou? Lembra que Romanos capítulo 11 fala que ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como o conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do nosso Deus? Porque tudo foi feito por Ele, para Ele, e a Ele seja a glória eternamente. Amém. Jesus Cristo, o Deus de toda a terra. Quem guiou o Espírito do Senhor? Com que conselheiro ensinou? Com quem tomou Ele conselhos? Versículo 14. Para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo? Ou lhe ensinou sabedoria? E lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por Ele como um pingo que cai de um balde, e como pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante Ele como coisa que não é nada. Ele considera-nos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou com coisa semelhante com Ele? As nações são consideradas como um pingo que cai de um balde.
Eu gosto de muito pregar sobre isso. Cadê, Elane, um copo de água? Eu vou mostrar aos irmãos. Quão grande é o nosso. Quão grande é o nosso Deus. Lembra? Nosso Deus, Ele reina. Hã? A Márcia, filho, Márcia não me ajuda. Hã? Eu estou olhando para ela não continuou. Ok. As nações são consideradas por Deus. As nações. Um pingo. Um pingo que cai de um balde d'água. Um pingo. Olha aqui, irmãos. Que eu vou ter. Nações, como um pingo que cai de um balde d'água. Então imagina a soberania de Deus. Imagina a grandeza de Deus. Imagina o poder de Deus. Imagina a majestosa graça de Deus. As nações. Nós, um pingo d'água são compostos de milhões de moléculas formadas por bilhões de átomos. Todos iguais entre si. Nós somos como essas milhões de moléculas aqui. Deus, Ele é tão grande como você e eu, de tal maneira, mas de tal maneira, que Ele daquela. Olha a grandeza de Deus. Ele mediu os céus a palmos, e Ele se fez uma moléculazinha, e veio, e foi desprezado, humilhado, rejeitado, coroado com uma coroa de espinho, por amor a você, por amor a mim. Olha só, chegando no final de ano e podendo contar com Deus tão grande como o nosso Deus. Que grande amor. Que grande amor. Agora imagine, amados. Hoje, nesta manhã, para você e para mim. Imagina Deus poderoso. Ele vê tudo. Um pingo d'água transparente. Ele vê tudo. Ele vê isso. Porque o Espírito Santo nos selou. Então nós somos contados a Deus por meio do próprio Deus. Então Ele está nos vendo. Neste momento, nós congregando aqui. Ele está aqui conosco. Ele conhece o seu coração. Ele conhece as suas necessidades. Ele conhece a sua vida, a sua família. Ele conhece o seu futuro. Ele conhece, sabe, o seu presente. Mas Ele não lembra do seu passado. Este é o nosso Deus. Que grande Deus é o nosso Deus. Com quem comparareis a Deus? E nós respondemos a Ele pela fé, alimentado com a sua palavra, constantemente nos instruindo, constantemente falando conosco. E Deus, Ele move tudo o que for necessário. Às vezes Ele dá um sopro, Ele balança para lá, para cá, mas sabe uma coisa? Ele não abre mão da sua vida e da minha vida, que Ele nos... Este é o nosso Deus. Este é aquele que te chamou do império para o reino do Filho do seu amor. Este é aquele que entregou a sua própria vida por amor a você. O nosso Deus. Este é o seu Deus. Que nesse final de ano
pensando em tudo que Deus fez para você e está fazendo. Lembra que tudo que você passa é fichinha na mão dele. Não tem nada impossível para o nosso Deus. E mais, Deus está trabalhando na sua vida, na minha vida, nesta manhã de domingo. Porque Ele nos ama. Amém? Então, do nosso passado, do nosso futuro, oh, aleluia, Ele conhece, tem um presente, o agora, Ele está assim, de braço a sei comigo. Montanhas virão. Nós saltamos muralhas. Não é isto, Elaine? Não é isto? Só Deus sabe. Eu estava conversando com a minha esposa. Tem falado nesses últimos 15 dias. Mas sabe a coisa? Ficamos de joelho na sala da nossa casa. A família toda orando e clamando. A família toda. Família é algo fantástico, viu, Ricardo? Que Deus me deu. Cada um de nós. Eu fico maravilhado quando eu vejo Ricardo chegando com os meninos. Porque nós já tivemos crianças pequenininhas, viu, Ana? E dá muito trabalho. Mas é gostoso demais. Daqui a pouco eles estão aí, os 3 rapazão, aí correndo para um lado. Eu não acredito que seu pai te deu essa camisa até agora. Viu, Joel? Mas sabe, mas é tão importante. E teremos durante, cuidando da nossa família, do nosso caminhando, tem momentos que nós não gostaríamos de passar. Mas o fato é que Deus faz parte da nossa caminhada, da nossa jornada. E daqui a pouco nós estamos aí vendo os filhos tudo grande, crescidos, indo para a faculdade, dando testemunhos. E isto não tem preço que paga. Mantenha a sua integridade. Mesmo que você seja induzido tudo por todos, não aceite se não é de Deus. Mantenha tudo que é de boa fama, tudo que é honesto, tudo que é amável, tudo que é verdade, transparente. Porque quando você é transparente, Deus sempre coloca pessoas do seu lado para caminhar, para te servir e para saltar as muralhas junto contigo. Com Deus, nós podemos muito mais. Podemos muito mais. Hein? Curvamos nossas cabeças e fechamos nossos olhos. Precioso Pai, em nome de Jesus nós te agradecemos. A majestade do nosso Deus, o Deus de Israel, Todo-Poderoso. Oh, aleluia, Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor, Pai, seja dado a Ti. Não compreendemos todas as coisas, Senhor, mas nós confiamos e esperamos em Ti. Pai, em nome de Jesus, Te damos toda a honra e glória. Espírito Santo, continue trabalhando conosco nessa manhã. Continue falando conosco. Agora, no momento que vamos estar reunidos aqui na frente, depois almoçando, continua ministrando nossas vidas. Que tudo seja feito, ó Pai, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, o autor e consumador da nossa salvação, nós oramos.